A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Tem uma notícia internacional que chegou de madrugada, ainda não está nas primeiras páginas dos jornais, que é os Estados Unidos modificando, de certa maneira, a sua posição com relação a Israel e adotando uma posição de pedir cessação imediata de fogo na região, no confronto entre Israel e o Hamas. Foram declarações feitas pelo ministro de Relações Exteriores, é o secretário de Estado nos Estados Unidos, Blinken, que está na Arábia Saudita. O Blinken está viajando o Oriente Médio como um guia turístico. Um dia está no Catar, outro dia está em Israel, conversa com um, conversa com outro. A impressão que dá é que o homem está pagando todos os pecados dele, conversando com essa turma que não pensa em paz. Eu estou vendo aqui, não está nem nos sites ainda, mas o G1 está aqui, ó. Estados Unidos, isso, Fernando, Estados Unidos mudam estratégia e pedem na ONU cessar fogo imediato em Gaza. Aliado de Israel, o governo americano vetou as resoluções anteriores sobre o conflito, inclusive aquela proposta do Brasil. Segundo Blinken, a proposta está diretamente ligada à libertação de reféns sob poder do Hamas. Estados Unidos vetaram resoluções anteriores apresentadas por outros países, inclusive o Brasil. Segundo Blinken, a possibilidade de cessar fogo imediato está ligada à liberação de reféns que estão sob poder do grupo terrorista Hamas. Aí tem todo o relatório de onde ele está. O secretário afirmou que os Estados Unidos estão trabalhando em conjunto com o Egito e o Catar para que haja um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas com libertação dos reféns. E aqui tem um desdobramento do noticiário, a intenção de os Estados Unidos apresentar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU propondo a interrupção do conflito no território palestino começou a ser ventilada em fevereiro. Aí tem todo o histórico, inclusive conta a proposta do Brasil, etc., etc. Mas o fato é a mudança de posição dos Estados Unidos nas vésperas do que seria uma invasão de Israel em Rafah, que seria, segundo Israel, o grande centro de operações e o último centro de operações do Hamas. Israel anunciou ontem a morte de cerca de 90 membros importantes do Hamas, inclusive de lideranças nos conflitos naquele hospital que não fica em Rafah, fica mais ao norte de Israel, o principal hospital que foi atacado, né, que foi utilizado, que vinha sendo utilizado como centro de operações do Hamas. Bom, deixa eu vir para a primeira página de O Globo. Olha, isso implica com a vida de muita gente aqui no Sul e no Sudeste. Esta noite, agora vão chegando as notícias, tivemos
um momento de tempestade gravíssima no Rio Grande do Sul, com enormes prejuízos. Ventos, aquela coisa que a gente já conhece. E isso é produto de uma tal frente. Eu não sou meteorologista, nem me meto a tal, mas vou dar um relato leigo para você, que dá para entender. Essa tal frente fria, com tudo que ela tem, conflito entre o calor, sobe pressão, desce pressão, vem caminhando para o norte, em direção norte. Então, passou pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná, vem para São Paulo, vem para o Rio, né? E não se sabe exatamente o horário, mas da tarde para a noite deve chegar a São Paulo. Olha aí, essa foto do globo, o céu carioca visto do centro ainda teve sol no primeiro dia de outono. Nova estação terá calor intenso e temperaturas altas e já começa com risco de transtornos. Olha o título aí. Alerta máximo de temporais no Rio. CEMADEM emitiu o aviso de grande perigo de fortes chuvas, principalmente no Grande Rio, na região serrana e no litoral sul nos próximos dias. Defesas civis foram mobilizadas. Está aqui, ó. Isso já, né, acontece no Rio Grande do Sul. Se imagina que essa tal frente fria possa chegar mais a sudeste, né, mais em direção ao norte, com menos intensidade. Mas aqueles ventos, aquele prejuízo todo, deve acontecer a partir de hoje à noite. Não se sabe exatamente a hora. Previna-se. Falando em prejuízos, a Enel continua apavorada, agora usando geradores para tentar resolver problemas com a rede em São Paulo, exatamente no centro de São Paulo. A Enel fala em restabelecimento da energia elétrica, 97% da região afetada é bem no centrão de São Paulo. Pega inclusive a Santa Casa de Misericórdia. Mesmo assim, essa energia fornecida por geradores, claro que é uma coisa precária para quebrar o galho, ela não chega ela é fraca. Eu não sei o nome técnico, então não consegue mobilizar elevadores, tem bombas para água, os prédios estão sem vários prédios, sem elevadores, água, etc. A Enel culpa o calor. Agora, não aconteceu no mundo todo, teve calor, né? Na França teve uma onda de calor, mais recente, não aconteceu nada, aqui não. O calor desliga tudo, sinal de que há algo de podre no reino da Enel. A Câmara Municipal, o Tribunal de Contas do município começa a dar uma olhada, a passar os olhos sobre o contrato da Enel. Eu não sei o que vai acontecer, o medo é que cortem os serviços da Enel e venha uma pior. Desculpe, eu estou com o meu tradicional ataque de espirros, né? O Cássio fez aqui usou o diploma de médico dele para diagnosticar o que eu tenho. Vamos lá. BC baixa juros a 10,75%, mas abre espaço para reduzir ritmo de queda. Esse é o Globo, né? Copom só confirma corte de 0,5 ponto da taxa Selic em mais uma reunião. Para o futuro, pelo que o tal mercado está deduzindo, pelas palavras utilizadas,
o Banco Central não promete redução dessa amplitude. Se houver redução, seria uma redução menor. Essa era a expectativa. Quer ver aqui? Olha, essa análise. Copom sinalizava manter a redução em meio ponto nas próximas reuniões. A frase veio no singular no comunicado de ontem, ou seja, a Selic agora de 10,75% deve cair a 10,25% em maio, mas depois há incerteza. O BC justifica que o cenário externo exige cautela e adverte que o processo desinflacionário no Brasil tende a ser mais lento. É gozado que quando cai os números da inflação, quando caem, o governo Lula tenta, de certa maneira, espertamente atribuir a si, quando o presidente vive descendo o pau no presidente do Banco Central, porque ele não decreta uma queda mais rápida nos juros. Tem uma coisa que a Folha de São Paulo deu com manchete, está aqui, ó. Governo acha móveis do Alvorada depois de culpar o Bolsonaro. A Folha está dando de manchete porque a primeira notícia a esse respeito foi da Folha ontem, né? Conseguiram esse furo. A ausência foi justificativa para a compra de 196.700 itens de luxo. Gestão petista diz que houve descaso. O Lula fez acusações gravíssimas, insinuações. Lula e a dona Janja fizeram insinuações sobre o desaparecimento, suposto desaparecimento de imóveis, né? Foram para um hotel nos primeiros dias, porque não tinha cama, compraram uma cama caríssima. Nos primeiros dias de governo, o Lula e a primeira-dama Janja reclamaram das condições do Alvorada e disseram que imóveis estavam faltando. Meses depois, Michele Bolsonaro reagiu, afirmando que tudo que fora levado era bem particular. Levantamento inicial, ainda em 2022, apontava a falta de 261 bens no Palácio. No início do governo Lula, nova conferência foi feita e o número diminuiu para 83. Relatório final concluído em setembro do ano passado apontou que todos os bens foram localizados. Mas aí, o governo fechou a boca, não disse, olha, finalmente foram localizados. Por quê? Porque isso acabava contrariando as declarações do Lula, quer ver? E que são declarações do próprio governo, quer ver a nota que o governo tinha editado naquela época? Em primeira nota, o governo diz que houve descaso no local em que estavam as peças. Depois culpou a gestão anterior por falta de controle patrimonial. Estava tudo sob controle patrimonial dos devidos órgãos e mais, sob a proteção do Palácio da Alvorada. Enfim, é um assunto, digamos, menor, mas atinge o presidente Lula, né, que inadvertidamente, incauto, ante aquele cenário de falta de sofás e tal, reagiu colocando em dúvida o que a lisura da mudança do presidente Bolsonaro. Eu estou usando as palavras aqui muito devagarzinho, porque existem algumas palavras que são absolutamente inadequadas para um episódio como esse.
Mas aí arranha a imagem do Lula, que já não está grande coisa, e arranha o Lula. Teve eu não vou encher você com números, mas teve um boletim de mercado, saiu ontem, mercado, né? O pessoal do meio financeiro, então não é a grande população que, acha o Fernando Haddad muito eficiente, ótimo, mas rebaixa a imagem do Lula. E o Planalto está desesperado. Outra coisa que aconteceu ontem, depois eu volto para essa coisa de política, e não foi absolvição, né? Isso foi amplamente divulgado ontem. O ex-jogador de futebol brasileiro, como é o nome dele? É o Daniel Alves. Tem o Robinho também. O Daniel Alves. Eu nunca fui bom de nomes. Na velhice continua a mesma coisa. Eu não penso que eu estou começando a esquecer, não, que eu não esqueço nada, inclusive quem me deve. Não, às vezes esqueço de pagar, mas aí me lembram rapidamente. Mas ainda estou com o juízo mais ou menos no lugar como eu sempre estive. Mas o Daniel Alves, lá na Corte Suprema da Espanha, liberou ele. Ele tem que ser tratado como um cidadão local, nas leis locais. Ele vai ter que pagar uma multa de 1 milhão de euros, que dá um pouco mais de 5 milhões de reais. O pai do Neymar, quer dizer, o Neymar se dispôs a emprestar esse dinheiro. Ele está com os bens bloqueados devido a uma ação da ex-mulher dele. Aqui está com os bens bloqueados. Claro que ele certamente tem esse dinheiro e vai devolver para o pai do Neymar. Então, ele jura que não vai fugir, não sei. A pena acabou sendo pequena, né? Na Espanha, o pessoal acha que ele não vai fugir porque ele tem muito pouco de pena a cumprir, né? Ele está em liberdade, vai ficar solto em liberdade, não vai ficar na prisão e, enfim, vale a pena não ter nenhuma dívida. Agora, a carreira dele, na impressão que eu tenho, a carreira de grande jogador foi para o espaço. De repente aí aparece um clube, algum clube, ele deve estar jogando uma boa bola ainda, ele deve estar jogando. Tem outro jogador, que chamam de jogador, o Robinho, que estava no Milan, quando foi acusado de participar do estupro coletivo de uma moça albanesa. Prova, gravações, o diabo, tinha tudo. Ele foi condenado na Itália, depois do processo passar por todos os níveis da justiça italiana, foi condenado a 9 anos de prisão. Ontem, o STJ julgou se a pena podia ser cumprida no Brasil. Por 9-2, né? O voto do relator, inclusive, foi contra o Robinho. Por 9-2, ele perdeu. Robinho perdeu, a pena vai ser aplicada. É um caso muito grave e a prisão é imediata. Pelo menos pelo noticiário de hoje e pelo menos pelo que decidiu o tribunal ontem, o STJ, a pena deverá ser cumprida imediatamente. Tem aí um pouco de burocracia, tem que mandar um ofício para um juiz em Santos, de execuções penais e tudo. Eu não sei onde ele vai cumprir essa pena, mas é regime inicialmente fechado. A pena, pelo que eu sei, tem que ser cumprida de acordo com as leis brasileiras. Mas aí as leis são duras. O Estadão está aqui, dá uma manchete de um assunto palpitante. Congresso acaba com saidinha de presos. Estudo é única exceção. Então,
a saidinha acabou, mas não duramente como estava no projeto anterior, voltou para a Câmara, houve um acordo, por isso o pessoal acha que o Lula vai assinar. Tem gente protestando, tem gente que acha, e aí juristas que acham que o fato de você retirar, digamos, direitos já obtidos por grande parte da população carcerária vai provocar revoltas dentro dos presídios. E o argumento é o seguinte: 5% saem e não voltam, 5% dos que saem e não voltam fazem com que a totalidade daqueles que saem, mais de 40 mil, sejam penalizados com esse castigo, né, que é o fim da saidinha. Nós vamos ver se nessas datas que a saidinha foi proibida, feriado, não pode mais sair. Só pode sair para estudar. Quer ver? Em votação simbólica, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que restringe a saída temporária de presos aos casos de inscritos em cursos profissionalizantes ou que cursam ensino médio ou superior, e somente pelo tempo necessário para essas atividades. Apenas o PSOL protestou durante a votação. O texto, que vai para a sanção do presidente, veda o benefício em caso de crime hediondo, ou isso foi acrescentado agora, cometido com violência ou grave ameaça, mesmo que não seja hediondo. O projeto inicial da Câmara não previa exceções, mas foi alterado no Senado e na volta aprovado. Na legislação em vigor, a autorização é dada aos detentos que tenham cumprido pelo menos 1/6 da pena no caso de primeira condenação e 1/4 quando reincidentes. As saidinhas ocorrem até 5 vezes por ano e não podem passar de 7 dias. Aí que está a restrição, E tem algumas exigências, exame criminológico, tudo detalhes que vão ser desdobrados durante os próximos dias. Sempre desculpe, viu? Tá aqui o Globo também toca nessa questão. Olha aí a Venezuela. Depois de alijar da corrida eleitoral Maria Corina, principal líder da oposição a Maduro, a justiça, que é ligada ao Maduro lá, né, que é um departamento, quase um departamento do executivo, a justiça determinou a detenção de alguns dos seus auxiliares próximos, alegando que organizavam o motim. Após decisão, Corina disse que foi dia da infâmia no país. Só o Lula e o PT acreditam que as eleições serão feitas com total lisura, que a Venezuela é uma democracia, enfim. Agora, falando de diplomacia, titubeando, porque tem esse desgaste que assustou o Lula, provocou essa reunião ministerial, a ministra da Saúde chorou, o governo procura melhorar a sua comunicação, tem gente que diz que em vez de melhorar os fatos, né, a origem do problema, melhora a comunicação. No começo foi assim, segurança pública, disseram, vamos comunicar melhor segurança pública e soltaram aí um monte de, veja a nossa polícia, que maravilha, polícia, não era isso, né? O que o pessoal está esperando é eficiência. Bom, aí, com esse cuidado todo, pisando em ovos, está caro, hein, pisar em ovos hoje, pisando em ovos, o governo mandou uma carta para o Putin, enfim, cumprimentando pela, entre aspas, vitória, também um governo autoritário, que eleição. Aí
cumprimentando, está uma carta. Então já os adversários caíram em cima do Lula. Aí, minha gente, tem que mandar uma carta. O Brasil tem relações com a Rússia. O Lula pode gostar ou não do Putin, mas o Brasil tem relações comerciais, relações diplomáticas, etc., com a Rússia, e não há por que não mandar uma carta formal cumprimentando o Putin. É quase uma obrigação diplomática. E aí lembra o Itamaraty que quando o Lula foi eleito, o Putin mandou também uma carta para ele. Eu acho que lá não sei, acho que o Putin fez isso para não comprometer o Lula. Bom, mas o Lula acha que a Rússia é uma democracia também. Então, quer ver uma coisa gozada aqui? Pix de 1 centavo vira meio de comunicação. Transações de 0,01 via Pix viraram uma forma de enviar mensagem de texto. Segundo o Banco Central, 35,3 milhões de operações com esse valor foram realizadas em 2023. O que é isso? Alguém entende aí? Página 10 da Folha. Vamos ver se a Folha entendeu. Está aqui na página. E usar 0,01 de mensagem de texto, imprensa A10. Não está. Não está, deixa eu ver aqui. Página 10. Página 10 está aqui. A10. Não está. Não está. Isso acontece nos melhores jornais. Está aqui, ó, não está. Bom, é uma coisa curiosa, pelo menos. Está na primeira página. O União Brasil afastou Bivar da presidência e analisa expulsão. Está em crise o União Brasil. Dirigente foi destituído temporariamente em reunião marcada por tumulto. Isso é uma vergonha. Um partido que um ex-presidente se desentende com o presidente eleito, um põe fogo na casa do outro, na casa de praia, enfim. Mas sobre pequena política, tucanos apoiam Nunes com aval de Tomás Covas, que é o filho de Bruno Covas, mas presidente do PSDB rejeita. Deixa eu ver. Tem uma análise sobre o Chega, que é o partido direitista que ganhou, que aumentou, né, a sua população legislativa. O Brasil volta a subir no ranking da felicidade, era uma notícia de ontem. Foi aprovado o ensino médio, né? Foi aprovado esse tal ensino médio, empurra para cá, empurra para lá, foi aprovado. Tem um editorial da Folha e do Estadão sobre o atraso, a demora da reforma tributária. Diz o Estadão: é preciso acelerar a reforma tributária. Há muito a ser feito e pouco tempo para concluir os trabalhos para regulamentar a reforma. Governo e legislativo não podem titubear nem se perder em disputas de poder inócuas. Todo mundo festejou, blá, 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 e agora está parado. E o Estadão reflete uma sensação que nós tivemos e que a população viu: o show de Lewandowski. Ele adiantou, já o Flávio Dino tinha adiantado também, que já estava quase resolvido o caso Marielle e que tinha sido aprovada uma delação premiada, eu ia dizer dedação, imagine, delação premiada, e do Lessa, que foi quem atirou, e agora
já aparece um deputado brasão envolvido, tem toda uma história. Agora, não se chegou à solução disso, e muito menos do caso Mossoró, que tem tropas, segurança nacional, aviões, helicópteros, disco voador, tudo envolvido, gente procurando cães ferozes, onças, leões, tigres, tudo, navios, caravelas, e aqueles 2 caras que fugiram de Mossoró continuam desaparecidos. Aí querem resolver o crime no Brasil. Pá, não vão resolver nada. Aí prenderam 12 PMs que eram seguranças de um grande bicheiro carioca. O jogo do bicho está livre, qualquer esquina tem jogo do bicho. Aí prenderam tudo, gente. Eu estou com 83 anos, há 80 que eu ouço falar que o jogo do bicho vai acabar e tal, e tem sucessão, família por família e tal. Chegaram ao nível de propor a legalização do jogo do bicho, mas com os atuais bicheiros. Tadinhos. A questão do Pix é porque as pessoas, quando enviam o Pix, sim, elas podem escrever no campo descrição. Aí utilizam esse campo para enviar. Quem manda o Pix pode escrever descrição, está me esclarecendo o Fernando. Aí usam para mandar uma mensagem. É isso do Pix. Desculpe, eu devia ter me instruído melhor a esse respeito. É que eu estou acostumado. Eu ia brincar, não pode. Para encerrar, tem uma briga lá. O Lula abriu uma central para reunião climática lá no Pará, diminuiu a importância do Pará. Tem uma briga aí a esse respeito, a gente vai ouvir falar muito nos próximos dias. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Um grande abraço e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo.